Bem-vindos a mais um encontro do canal de Psicologia e Estatística. Hoje vamos realizar uma aplicação prática envolvendo probabilidade para um teste de psicopatia de Robert Hare, também conhecido como PCLR. Antes de irmos para a prática, vamos conhecer um pouco sobre esse instrumento de referência internacional. Então, o teste ele é utilizado para avaliar a presença ou não de traços psicopáticos. Ele possui uma aplicação clínica, forense, legal e de pesquisa. É composto por uma entrevista semi-estruturada com 20 itens. Ele é uma escala, um sistema de pontos, onde cada item varia de 0 a 2 pontos. E acima de 30 pontos, há critérios para o diagnóstico de psicopatia, certo? Então, vamos aqui para a nossa aplicação prática, usando esse tipo de teste em psicologia. Vamos lá para o nosso problema. Um psicólogo forense conduziu avaliações com presos por crimes graves no sistema penitenciário brasileiro, utilizando o PCLR como para classificar os participantes com base nos critérios nacionais validados por Morana. A classificação dos valores da escala encontra-se na tabela abaixo. Então, nós vemos aqui a tabela, transtorno global 23 pontos ou acima, parcial 20 a 22 pontos, sem transtorno significativo 19 ou menos pontos. Considerando que a pontuação de PCLR tem distribuição aproximadamente normal, com média de 20 pontos e desvio padrão igual a 5, determine a probabilidade de um respondente aleatoriamente selecionado possuir transtorno global. Então, o primeiro ponto importante, o problema fala de distribuição aproximadamente normal. Isso significa que estamos falando sobre a curva de Gauss, que é usada para modelar fenômenos naturais e comportamentos populacionais. As características dessa curva é que ela possui um formato simétrico, é uma curva em forma de sino, com média mi no centro. A média, mediana e moda são iguais, com valor igual a zero. A variância definida pelo desvio padrão sigma igual a 1. O z-score é uma medida que padroniza os valores em relação à média e ao desvio padrão, e a probabilidade de um evento corresponde à área sob a curva entre dois valores. Isso é bem importante. A probabilidade de um evento corresponde à área sobre a curva entre dois valores. Então, o primeiro passo para resolver aqui esse problema é achar o nosso z-score. Nós temos aqui a fórmula, z é igual a x menos mi dividido por sigma, sendo que x é o valor de interesse, mi é a média, sigma é o desvio padrão. E aqui nós vamos, então, pegar os dados do problema. A média ele fala que é 20, o desvio padrão 5. E aqui nós vamos achar, então, a probabilidade de x ser maior ou igual a 23, certo? Aí nós substituímos esses valores na fórmula, substituindo a média de desvio padrão e o nosso x. Então, 23 menos 20 dividido por 5, nós temos que isso, então, é 0,6. Arredondando aí para duas casas decimais, o nosso z, então, é 0,60. O segundo passo, então, é usar a tabela da distribuição para encontrar a área sobre a curva. Então, após nós calcularmos aí o z, nós usamos a tabela de distribuição normal para encontrar essa área. Tá? Se você tem dúvidas sobre a tabela de distribuição normal, nós temos um vídeo que vai ficar no vídeo a seguir, você pode assistir, porque é importante que você compreenda aí como utilizar essa tabela. Então, nós temos aqui uma parte da tabela, para nós acharmos aí a correspondência do nosso Z, tá? Lembrando que o nosso Z é 0,60. Então, nós vamos aqui na coluna do Z, 0,6, e nós vamos ali na linha, que vai dar o decimal zero, certo? Então, aqui nós temos a correspondência, que o nosso Z é 0,2257.
tá? Então, o nosso Z é aproximadamente 22,57%, colocando isso no formato de porcentagem, certo? Então, nós achamos aí a correspondência do nosso C. Agora, atenção, isso é bem importante que a gente entenda, tá? Qual área nós encontramos, certo? Nós encontramos, já fechamos o problema? Não, tá? O problema, ele pede a probabilidade do valor de interesse X ser igual ou maior a 23 pontos. Então, aqui é importante a gente lembrar que o nosso Z é correspondente a 23. Ele corresponde a 23, tá? Então, nós achamos a área taxada em rosa, que está sendo apontada pela seta, tá? Essa área aí sob a curva corresponde à probabilidade de 22,57%. Mas essa não é a área que queremos, tá? Nós queremos a área que corresponde aí ao x sendo maior ou igual a 23. Então, nós queremos essa área aí que agora está em amarelo, certo? E como nós obtemos essa correspondência? Nós lembramos aí que essa curva ela é simétrica, então cada lado possui 50% de área. Assim, tiramos a área que nós já temos, taxada em rosa, para achar a área que queremos em amarelo, certo? Fazemos então 50% menos 22,57%, que é 27,43%. Então, a probabilidade de x ser maior ou igual a 23 é 27,43%. A nossa resposta é a probabilidade de um indivíduo aleatoriamente selecionado apresentar transtorno global é aproximadamente 27,43%. Isso mostra que cerca de 3 em cada 10 indivíduos em contexto similar da população forense com crimes graves pode ter transtorno global de psicopatia, considerando essa distribuição observada. É isso aí, obrigada pela sua companhia. Curta o canal, deixe o seu like, recomende. Se você tem dúvidas sobre a distribuição normal, assista o vídeo a seguir e até a próxima.